Graça e paz a toda a igreja, a toda a assembleia, a todos os que nos visitam. Então eu peço a vocês encarecidamente que abram comigo as Escrituras em Atos 21 e hoje o nosso texto vai ser do versículo 7 ao 14. Mas enquanto vocês estão à procura, eu estava aqui a cantarolar esta última música que nós estávamos a cantar. Porque estás comigo, não temerei. Sabem onde é que esta palavra, ou sabem onde é que esta música me levou? A Filipos, aquela cidade onde Paulo estava com Silas e que a multidão se voltou contra eles dois e pediram aos romanos que os encarcerassem, e os romanos eram meigos a tomar as pessoas em prisão. Mas diz que à meia-noite Paulo e Silas estavam a cantar e a louvar a Deus. E esta música lembrou-me isso. E eu estava a cantar com eles neste momento. Sabem isso? É dizer assim, não importa onde nós estamos, o que nós estamos a sofrer, onde nós estamos e aquilo que nos está a prender, nós podemos cantar isto. Porque estás comigo. Porque estás comigo. Não temerei. E a palavra de Deus hoje vem mesmo ao encontro disto. Porque nós temos visto, não é, o novo nascimento na experiência de Nicodemos, pelo ensino prático, direto do Senhor Jesus na vida dele, que ele mais tarde, sozinho no Sinédrio, sendo ele parte do Sinédrio, entre uns dos importantes, defendeu a pessoa de Jesus. E depois mais tarde, quando todos os discípulos o tinham não é negado, mas de alguma forma fugido, não se queriam identificar. Houve dois discípulos ocultos, José de Arimateia e o próprio Nicodemos, que foram recolher o corpo de Jesus e prepará-lo para a sepultura. E esta situação nós vimos também no novo nascimento na vida de Paulo. Mas aqui num encontro, esse encontro produziu uma transformação, uma renovação interior. E ela vimos que é instantânea, mas também progressiva, ela continua para o resto da vida e ela traz-nos uma responsabilidade. E hoje aquilo que eu quero mostrar é que a vida de Paulo continua e nos versículos 7 a 14, a pergunta que me ficou é: e quando a vontade de Deus não nos poupa do sofrimento? E quando a vontade de Deus inclui sofrimento? Qual é a minha postura? O que é que eu digo? Qual é a minha resposta para Deus? Então diz assim as Escrituras: quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegámos a Ptolemaida, onde saudámos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficámos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ora, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogámos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Vamos orar. Querido Pai,
Estamos na Tua presença. Queremos que trabalhes o nosso coração. Que nos transformes pela renovação do nosso entendimento. Porque nós queremos estar preparados, Senhor, para conhecer a Tua vontade, que é sempre boa, é sempre agradável e será sempre perfeita, independentemente das situações que nós passamos. Queremos fazer a Tua vontade em nós, que é edificar Cristo em nós. Queremos chegar à maturidade de Cristo. Queremos usar o nosso tempo de forma agradável a Ti, de forma a que edifiques o Teu Filho em nós. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Queremos também ainda que cumpras a Tua vontade através de nós. Que nós possamos ser edificados pela Tua palavra para a pregar com ousadia. Independentemente das coisas que se vão levantando, independentemente das pessoas que nos perseguem, independentemente das barreiras que se vão colocando, estenda a Tua mão, Senhor, para que nós possamos pregar com ousadia a Tua palavra e que outros possam crer assim como nós cremos em Ti. E oramos isto no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Então em Atos 21, 7 a 14 nós encontramos um relato interessante sobre uma viagem de Paulo a Jerusalém e o aviso que ele recebeu do Espírito Santo. Será importante fazer um resumo sobre este momento, o contexto geral. Então Paulo estava a viajar para Jerusalém, ele estava a levar uma oferta das igrejas gentias para a igreja em Jerusalém, que estava a passar dificuldades. E este era um dos propósitos da sua viagem em Jerusalém. Nada iria travá-lo para cumprir essa viagem. E mais do que essa viagem financeira, havia a viagem teológica, porque ele queria pregar Jesus aos seus irmãos em Jerusalém. Ele queria fortificá-los na fé, animá-los, motivá-los, para que aquela circunstância de necessidade não os travasse na edificação de Cristo nas suas vidas. Há um aviso do Espírito Santo. Em Cesareia, um profeta chamado Ágabo, ele desce de Jerusalém, no mapa é sobe, não é? Mas eles veem o território de montanha. Então eles estão na montanha em Jerusalém, no monte, e tudo o que vem ali à frente é para baixo. Então ele sobe para Cesareia para dar uma mensagem específica que era revelada pelo Espírito Santo e que trazia sofrimento. Os discípulos e cristãos que estavam presentes, juntamente com os seus amigos, os amigos de Paulo, começaram a implorar a Paulo que ele não fosse então a Jerusalém, depois deste anúncio, deste relato. Irmãos, não se precisam distrair com as pessoas que vão chegando. Vamos ficando aqui focados naquilo que o Senhor tem para nós hoje. Então há aqui um contexto. Paulo e os seus amigos estão a levar uma ajuda financeira das igrejas gentias fora de Jerusalém. Então gentia quer dizer alguém que não é judeu. Está a trazer dessas igrejas de Filipos, de Éfeso, da Galácia, de muitos lugares, de Tessalónica. E ele está a trazer uma oferta porque há uma necessidade financeira e uma necessidade física também, não é? De suprimento. Então ele está a levar nesta viagem está a levar este suprimento, esta oferta. Mas há uma mensagem do Espírito Santo e há um aviso e há uma resposta de Paulo. A resposta de Paulo é que ele estava determinado a ir a Jerusalém. Nada o ia deter, nem mesmo más notícias, mesmo tendo sido dadas pelo profeta a mando do Espírito Santo. Nós sabemos que ele estava convicto de que era a vontade de Deus de ele ir até Jerusalém, mesmo debaixo de uma circunstância difícil e de uma possível prisão. Agora, o entendimento dos discípulos também existe aqui, que é, após ouvir a resposta de Paulo, os discípulos e cristãos reconheceram que era a vontade de Deus ele ir até Jerusalém. De tal forma que eles todos juntos confiaram em Deus e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Então, em conclusão, este episódio de Atos 21, de 7 a 14, não indica que o Espírito Santo tenha dado uma mensagem para prevenir Paulo
para ele não ir a Jerusalém, ou seja, privar ou acabar com esta viagem que ele próprio tinha dito e instruído Paulo a fazer. Foi para criar nos corações das pessoas a convicção forte e a determinação de que nós vivemos pela fé e não pela vista nem pelas circunstâncias que se apresentam à nossa frente. Porque estás comigo, não temerei. Porque estás comigo, independente da circunstância, não vou temer. Então nós temos aqui uma divisão do texto que eu fiz. Eu fiz aqui 3 pontos principais nesta divisão. Então do versículo 7 a 9 eu tenho a determinação do crente. Nada é por acaso quando se vive pela fé. Nada é por acaso quando se vive pela fé. Então do versículo 7 a 9 nós vemos a determinação de Paulo. É a determinação de um crente. Podemos aprender com isto. Dos versículos 10 a 12, aquilo que eu entendo ali é que há uma determinação de Deus. E o problema é que nem sempre entendemos a vontade de Deus por causa do sofrimento que estamos a viver naquele momento. O sofrimento pode toldar-nos o entendimento sobre a vontade de Deus. E ao invés de aproveitarmos a circunstância para que Deus provoque em nós uma determinação tal que até os que estão à nossa volta começam a crer, não na circunstância, mas até a circunstância os ajuda a entender que Deus está sobre aquela situação. E não importa então mais o sofrimento, já não é ele que gera a nossa emoção, mas é a fé que gera a nossa convicção e a determinação. Dos versos 13 a 14, aquilo que eu entendo é que a natureza da vontade de Deus está ali. E ela é sempre boa, ela é sempre agradável e ela é sempre perfeita. Independentemente das circunstâncias em que vivemos. Todos nós sabemos o que é sofrimento. Cada um à sua maneira. Forma e intensidade. Não vale a pena nós andarmos aqui a medir, mas eu sofro mais. Isso não é conversa de crente. Nós não precisamos de andar a medir o sofrimento para as pessoas perceberem que nós sofremos. Todas as pessoas sofrem. De uma forma diferente, com uma intensidade diferente, de forma diferente. Podemos ter vários tipos de sofrimento e numa pesquisa que eu fiz, eu vi uma série deles e eu disse, não vou levar todos. Vou só levar 3 que fazem parte desta pregação. E eles são 3 categorizados desta forma, são caracterizados desta forma pelo estudo do sofrimento humano, de uma forma natural e até mesmo sobrenatural. E nós conseguimos verificá-los aqui nesta passagem. E são eles o sofrimento corretivo. O que é identificado como o sofrimento corretivo? É o sofrimento que tem como objetivo corrigir um comportamento inadequado ou uma situação problemática que está à nossa frente. Chama-se um sofrimento corretivo. Há o sofrimento instrutivo, que é o sofrimento que nos ensina lições importantes e nos ajuda a crescer e a evoluir. Faz sentido na sua vida alguns destes sofrimentos? Já se deparou com algum destes sofrimentos? Seja ele corretivo, seja ele instrutivo, mas há um outro que eu também trouxe para aqui, que é o sofrimento redentivo. Que é o sofrimento que nos leva à redenção, à transformação positiva e ao crescimento espiritual. E querem uma má notícia? Os crentes fogem destes 3 sofrimentos. De uma forma natural, nós não queremos sofrer estes sofrimentos. E não é por vezes. É provavelmente sempre. O sofrimento ou situações que nos levam a um sofrimento não são esperados, nem bem aceitos. Nós queremos distância do sofrimento. Temos a tendência de colocar Deus apenas na figura de um pai amoroso e como pai amoroso Ele quer sempre o bem para nós. E por isso nós queremos distância do sofrimento. Mas existe aqui um problema quando nós determinamos apenas Deus como um pai amoroso. E em primeiro lugar, é que nós não podemos quantificar Deus apenas como pai amoroso. E em segundo lugar,
nós não podemos qualificar Deus Pai na nossa limitação como pais. Porque nós já temos muita dificuldade na educação e preparação dos nossos filhos para uma vida natural, humana. Temos muita dificuldade. Mas Deus está a preparar-nos para vivermos uma vida eterna. Por isso as provas e as situações requerem muito mais abrangência. Porque elas querem nos preparar para uma vida muito mais abrangente também. Agora aqui a questão é: e quando a vontade de Deus inclui o sofrimento? Será que eu estou preparado? Será que eu desejo passar por essa situação? Será que eu quero distância? Será que eu tenho entendimento que isso pode vir à minha vida mesmo sendo crente? Porque durante muitos anos se pregou um evangelho barato de que Deus não queria que o crente passasse por sofrimentos. Mas aquilo que Jesus nos prometeu não foi uma vida sem problemas. Ele diz: no mundo tereis, e isso não é uma promessa. É uma constatação da realidade dentro da vontade de Deus. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso que o Senhor nos diz. E essa é uma promessa. Que quem está nele é mais do que vencedor. Quem está nele pode cantar: porque estás comigo, não temerei. Consegue cantar isto nos momentos difíceis? Porque a Bíblia exorta-nos a dizer o seguinte: não andais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, que todas as vossas orações, as vossas súplicas, as vossas intercessões sejam conhecidas diante do trono de Deus. Porque é Ele que dá aquela paz que excede, que ultrapassa toda a capacidade de entendimento. É Ele que dá. Mas isto não tinha noção ou não tinha cabimento se nós não passássemos por dificuldades, se não sofrêssemos de coisa alguma. Então aqui nestes 3 pontos, a determinação do crente: nada é por acaso quando se vive pela fé. Atos 9:17, que alguns exemplos da vida de Paulo e da experiência de Paulo até aqui nos mostram isto de uma forma claríssima. Paulo não foi surpreendido nesta viagem. Ele estava trabalhado, exercitado nesta área. Reparem comigo, em 9:17 diz o seguinte: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Paulo estava neste caminho para derrotar cristãos, para derrotar aqueles que viviam pela fé em Cristo. E Jesus apareceu-lhe, como nós vimos a semana passada. O novo nascimento de Paulo foi através do encontro com o próprio Cristo. E aqui Ananias está a apresentar-se e a mostrar a primeira lição a Paulo, a lembrar-lhe da primeira lição: porque estás comigo, não temerei. Paulo estava cego naquele momento, ficou cego por causa da luz tão intensa, porque era muito superior à luz do meio-dia que estava naquele momento a ser debitada pelo sol. Mas a aparição de Jesus na vida de Paulo criou uma luz tão intensa que Paulo, e queremos que somente Paulo ficou cego, somente Paulo é que entendeu a voz que estava a ser ouvida por todos. Por isso as Escrituras dizem isso, mas diz que os outros é que guiaram Paulo até ao sítio onde ele tinha que ir, então os outros estavam com vista. Mas aquela cegueira, aquele momento, aquela circunstância não parou Paulo de cumprir a vontade de Deus, que tinha que ir até à casa de alguém, de um Simão, e esperar por um outro homem chamado Ananias, que ia impor as mãos sobre ele e determinar que ele continuava a ver, ou começava a ver, ou retomava a visão. E isso aconteceu. E Ananias está aqui a dizer: eu quero que tu saibas, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, para que não haja confusões. Foi Jesus que me enviou, o Senhor Jesus, aquele que te apareceu a ti. Vemos na vida de Ananias uma determinação de crente. Não pôs em questão só porque não estava lá no momento.
Ele tinha uma ordem para cumprir, difícil de cumprir, porque ele ia ter com Saulo, que era o Tarso, Saulo de Tarso, que respirava ameaças contra pessoas como ele, com a fé dele. E ele determinado foi fazer e cumprir a vontade de Deus. Para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. O primeiro momento de Paulo, após aquele encontro com Cristo, em que Deus escolheu Paulo com um propósito específico. E ele sabia que tinha que sofrer pelo amor de Deus, pelo Evangelho de Cristo. Atos 13:2, que é mais um episódio que Paulo viveu, que lhe mostrou no exercício que nada é por acaso para quem vive pela fé. A determinação que o crente tem que ter na sua vida. Diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho preparado. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito na vontade de Deus. E quando o crente vive desta forma, as circunstâncias deixam de ser a tónica. Aquilo que nós vemos deixa de ser aquilo que nos gera emoção, mas a convicção de que Cristo está connosco e de que nós vamos ser capazes de cumprir a sua vontade, não por causa de nós, mas porque Ele já determinou, então a nossa vida começa a ser diferente. Deus enviou Paulo numa altura específica. Deus escolheu Paulo para um propósito específico. Deus enviou Paulo numa altura específica. Em Atos 16, 6-8, diz assim as Escrituras: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Deus não só escolheu Paulo com um propósito específico, como o separou numa altura específica, como também o guiou de forma e a lugares específicos. Nós vemos isso pelas Escrituras. Esta era a experiência que Paulo estava a ser exercitado. Era nesta experiência. Porque ele estava determinado na fé e a viver pela fé. Então não importava mais as circunstâncias à volta. Quando eu digo não importava mais, irmãos, ele sofria também na pele. Aquelas dores, os apedrejos, aquelas pedradas dos próprios irmãos, aquilo devia doer muito mais do que apenas a pedra. Quando o levantavam praticamente como morto para o pôr fora da cidade, e quando ele tomava a consciência e se erguia outra vez e voltava para o meio da cidade, aquilo não era loucura. Aquilo era determinação de um crente para viver segundo a vontade de Deus e para cumprir a vontade de Deus. Então Deus guiou Paulo para lugares específicos. E Atos 20, 22-24 diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Eu quero dizer-vos que Deus nem sempre lhe revelou os pormenores do que lhe iria acontecer, onde ele iria estar. Mas eu quero que vocês leiam comigo, apesar de não estar aqui nesta tradução, mas na tradução da Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: porque ali no constrangido, que é como a nossa tradução tem, reparem comigo o que é que está aqui dito na ACF. Diz: e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito. Este constrangimento não é alguma coisa que Paulo tenha dito: eu nem queria muito. Mas é que a ligação dele, a fé dele, juntamente com o Espírito Santo a fazer a obra nele e exercitá-lo naquela fé, era tão próxima que ele diz: ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Mas agora repare no versículo 23 deste texto o que é que Paulo está a dizer. Apesar de ele não saber todos os pormenores, repare uma coisa. Ele diz, não sabe o que há de acontecer, mas no versículo 23 diz: senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam
cadeias e tribulações. Sabe aquela expressão que nós dizemos? Do chão não passa. O não está dado. Mas não é isso que me vai fazer deter. Muito menos andar para trás. Recuar neste caminho. Jamais. Ele poderia não saber os pormenores, mas sabia os pormaiores. Sabia que para pregar o Evangelho ele teria que sofrer e entregar a sua vida em sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus, que era o seu culto racional. Era a sua determinação pela fé, pela convicção, não pela vista nem pela emoção, mas pela convicção de que tinha que fazer. Deus mostrou-lhe o resultado e o que isso implicava. Qual era o preço a pagar? Então esta é a determinação do crente. Deus não nos precisa de mostrar tudo o que nós vamos viver em frente para nós tomarmos uma decisão de viver pela fé. Nós já sabemos qual é o resultado. Deus quer criar em nós o seu próprio Filho. Edificar em nós o Espírito que estava no seu Filho. E por isso deu-nos a porção do Espírito Santo para edificar em nós, trabalhar em nós, fazer esta transformação em nós. E nós chegarmos à maturidade de Cristo. E esta deve ser a nossa determinação. Nós não sabemos quais são os pormenores todos de que devemos passar, mas nós já sabemos o resultado e qual é o preço a pagar. Mesmo que inclua sofrimento, então eu vou em frente. Determinação do crente. Mas qual é a determinação de Deus? Em Atos 21, 10 a 12, nem sempre entendemos a vontade de Deus por causa do sofrimento. E diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter connosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, sabe quem é que está a escrever este livro? É um amigo próximo de Paulo, chamado Lucas. E ele próprio está a escrever isto na primeira pessoa. Quando nós, que acompanhávamos Paulo, ouvimos estas palavras, nós rogamos, não só nós, mas até mesmo aqueles que estavam lá naquele lugar, que um deles era quem? Filipe, um dos 7, que tinha sido separado por Deus para edificar também a igreja no exercício do diaconato. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria e de bom testemunho. Lucas, os amigos de Paulo que estavam com ele nesta viagem, que sabiam qual era o propósito desta viagem, estavam a dizer que quando ouviram aquelas palavras disseram a Paulo, tentaram, rogaram, imploraram a Paulo: não vais descer a Jerusalém. Subir, desculpem. Tu não vais para Jerusalém. Avisos e direção são coisas diferentes. Eu vou repetir. Avisos e direção são coisas diferentes. O Espírito Santo avisou o que iria acontecer, mas a direção era para acontecer aquilo. Quando nós ouvimos um aviso, achamos que é o Espírito Santo a dizer para nós não irmos fazer aquilo que Ele já determinou fazermos. Entende isto? Avisos e direção são coisas diferentes. Em Atos 21, 3 a 6, porque esta não era a primeira vez que Paulo era avisado pelo Espírito Santo que lhe iria acontecer, diz o seguinte: quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegámos para a Síria e chegámos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem. O que é que isto quer dizer? Que um aviso, mesmo sendo verdade, nem sempre é a direção de Deus. Agora, cuidado com aquilo que nós determinamos que é a direção de Deus para a nossa vida. Se não incluir pregarmos o Evangelho de Deus a outras pessoas, o sofrimento provavelmente são más escolhas nossas.
se não provocar o amor de Deus nas outras pessoas e em nós que transborda para os outros, provavelmente isso não é direção de Deus. É uma escolha nossa que nos faz algum agrado. Mas aqui nós estamos a falar da perfeita vontade de Deus, que era pregar o Evangelho e entregar uma oferta que era necessária entregar àquela igreja que estava em necessidade. Nós não sabemos muitas vezes qual é a necessidade do próximo, mas quando nós sabemos a necessidade do próximo, independentemente do aviso, se aquilo inclui salvação eterna, pregação do Evangelho, a circunstância não nos deve fazer recuar. Então o aviso não se sobrepõe à direção. Diz assim no versículo 5, passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos. Ouça, isto é muito importante nós colocarmos isto aqui, sabe porquê? Porque quando nós entendemos que é da vontade de Deus, muitas vezes nós tentamos fazer o quê? Proteger os outros à nossa volta. Nós não temos a autoridade de escolher pelos outros. Agora os irmãos devem estar a pensar, então mas ele escolheu pelos filhos. Ele e a mulher. Eles e as suas mulheres. Estavam juntos com os seus filhos. Numa viagem que estava a ser avisada que poderia ter alguma dificuldade. Mas aqui a dificuldade era apenas para uma pessoa, chamada Paulo. Ele era o alvo. Ele era o alvo. E era necessário que os outros que o acompanhassem crescessem nesta fé, nesta determinação que um crente verdadeiro tem que ter. Que é, independentemente das circunstâncias, eu vou ser fiel a Deus. Os avisos não são dados para nos desviar do propósito, irmãos, mas têm o objetivo de fortalecer esse mesmo propósito. Na nossa vida e na vida de quem testemunha o nosso sofrimento. Os avisos podem ser através das nossas contas humanas. Epá, se eu for por ali faço assim, se eu faço... Aquelas contas que nós fazemos logo automaticamente. Daquilo que vemos com o nosso olho humano. No entanto, o reino de Deus não existe pela nossa capacidade ou sonho humano. O reino de Deus existe e permanece por decreto de Deus. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. O aviso era desfavorável, mas o propósito era eterno. O aviso era desfavorável ao momento, mas o propósito era eterno. Diz assim no versículo 12 do nosso texto, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogámos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Nem sempre conseguimos entender a vontade de Deus porque ela pode incluir sofrimento. E o sofrimento, muitas vezes, toldam-nos o nosso entendimento. Por isso é que nós precisamos de estar reunidos e rodeados de irmãos determinados pela fé. E não pela emoção. Porque muitas vezes nós erramos no conselho a quem está a passar um sofrimento. Dizendo apenas, não sofra por causa disso. Não ligue a isso. Fuja disso. Este é o nosso conselho humano muitas vezes. Quando nós passamos por um sofrimento. E esquecemos de que Deus está por detrás de todas as coisas na nossa vida, ou então Ele não é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. E aquilo que Ele determinou fazer na nossa vida, Ele quer cumprir. O crente tem que ter esta consciência e tem que viver por esta fé. Nada, nem ninguém vai impedir de ser cumprida a vontade de Deus na minha vida. Então nós entramos na natureza da vontade de Deus. Independentemente do sofrimento ou da circunstância, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Sabe quem é que disse isto? Foi o Espírito Santo a Paulo para dizer aos romanos e nós lermos hoje. E Paulo estava com grandes sofrimentos desde o início. Aliás, o encontro dele com Cristo foi em sofrimento. Ele foi derrotado, foi enviado ao chão, ficou cego, ficou sem comer e beber durante 3 dias, sem ver. Até que alguém lhe foi lá colocar as mãos, impor as mãos e dizer, torna a ver. E depois deve-lhe ter dito o quanto ele deveria sofrer pelo nome de Deus.
Não é fácil começar uma nova vida sabendo que esta nova vida inclui sofrimento. Atos 21, 13 a 14, é o nosso tempo da natureza da vontade de Deus. Diz então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Determinação de um crente. Pondo toda a sua confiança na determinação de Deus, acreditando que a natureza da vontade de Deus é sempre boa, agradável e será sempre perfeita. Então eu estou não só pronto para ser preso em Jerusalém, diz ele aos amigos e àqueles que o estavam a acolher ali há mais de 3 dias, há 4 dias. Oh, amigos, não façam isso, vocês estão a chorar, vocês estão a constranger-me, a quebrantar o meu coração. Não façam isso. Não queiram impedir o meu ministério. Não queiram impedir a determinação de um crente verdadeiro pela determinação de Deus, de uma fé verdadeira, porque eu conheço a natureza da vontade de Deus. Extraordinário. Sabe o que é que eu vejo aqui? A pessoa com maior motivos de choro e de sofrimento é ensinar quem não tem motivo nenhum. Nós precisamos de crentes assim. Paulo teve de corrigir os seus irmãos mais chegados, companheiros de viagem, e aos também locais que os receberam. Sabem, é muito fácil embarcar naquela conversa fiada que é favorável ao nosso agrado, ao nosso conforto, à nossa vontade. É tão fácil nós cairmos nesta conversa fiada. Quando alguém nos vê em sofrimento, quando alguém nos vê que o objetivo é difícil de cumprir e alguém chega ao pé de nós e diz: deixa estar, não sofras isso, ele não merece. Ou ela não merece. Isto acontece nos casamentos. Isto acontece nas amizades. Isto acontece nos relacionamentos da igreja. Isto acontece nos nossos empregos. É tão fácil nós cairmos naquela conversa de alguém que nos quer dar do seu carinho e algum conforto, e o seu conselho é: desiste, não vale a pena. Ele não merece mais. Tu és um homem ou uma mulher muito superior àquilo que ele merece ou que ela merece. É tão fácil cair nesta esparrela. Porque é uma conversa que vai ao encontro do nosso ego. Paulo ouviu isto, mas não embarcou nessa conversa confortável e sacudiu a dor que o poderia atrapalhar. No entanto, existe um sofrimento incluído na vontade de Deus para nos auxiliar. Ouçam, vou lembrar aquilo do início. Na correção, na instrução e, por fim, na redenção. A nossa fé muitas vezes precisa de ser resgatada. É verdade. Essa é a razão de que Pedro e os discípulos, quando ouviram falar sobre o perdão numa profundidade tão intensa, tão acima das suas capacidades e expectativas, viraram-se para Jesus e diz: resgata-nos a fé. Ele diz: aumenta-nos a fé. Ou seja, o que ele está ali a dizer é: não temos fé suficiente para chegar aí onde tu nos pedes. Paulo estava mais preocupado em cumprir o ministério, a sua missão que tinha recebido de Deus, do que em preservar a sua vida por mais uns anos. Oh, irmãos, isto é uma determinação de fé que nós precisamos ter à nossa volta. Quando alguma coisa vem ao nosso encontro e nós sabemos que pode ser para a morte. Pode ser para a morte física, mas é para a vida eterna. Que todos à nossa volta cresçam e que Deus seja glorificado no tempo em que eu estou aqui. Que nós possamos ter esta determinação, como Paulo teve, às portas da sua prisão, às portas da sua morte, porque ele não sabia o que é que iria acontecer. Mas ele sabia o que o Espírito Santo já lhe tinha dito. Tens que esperar prisões, angústias e tribulações em cada cidade onde vais pregar o meu Evangelho. Então ele disse: eu estou pronto, não só para ser preso, amigos. Não façam isso, não chorem mais. Vocês estão-me a prejudicar. Em Atos 23, 10 a 11, diz o seguinte: tomando vulto a celeuma,
Temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem! Ouça, Paulo, neste episódio que eu estou a começar aqui a ler, já estava em Cesareia, porque já tinha estado preso em Jerusalém, ele já tinha subido a Jerusalém, ele já tinha estado a viver a experiência que ele tinha sido avisado para não descer, senão ia-lhe acontecer aquilo, e ele disse: eu estou pronto para isso. Ele já tinha estado preso em Jerusalém, ele tinha apelado para ser entregue aos romanos, para ser juizado pelo próprio Nero, pelo próprio imperador. E ele agora estava na fortaleza, em Cesareia, para que não fosse despedaçado pelos seus próprios irmãos, os judeus. E agora ele ouve uma palavra de ânimo da parte de Deus. Coragem! Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Sabe, isto é o que aconteceu com Ananias. Nós conhecemos mais os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Os 3 amigos de Daniel. Quando eles chegaram à presença da fornalha ardente, eles não tiveram o conselho de Deus assim a dizer: estás à vontade, vai lá para dentro, que a seguir estamos todos a dançar. Eles disseram: ainda que Deus não nos salve, nós confiamos nele, é a ele que nós entregamos a nossa vida. E no meio da fornalha apareceu um que não tinha sido convidado para a festa e estavam ali como que a dançar uns com os outros. Quando Daniel foi convidado a passar uma noite no hotel com os leões, ele não sabia o que é que poderia esperar. Da mesma forma que Paulo, quando já esteve em Jerusalém, já tinha sido preso, já tinha estado em exercício de justificação da sua presença e do que ele pregava, e levado para Cesareia para estar ali protegido, para não ser esmagado pelo próprio povo de Jerusalém. Então ele ouve da parte de Deus coragem, porque da mesma forma que tu pregaste em Jerusalém, tu vais pregar em Roma. Ah, ok, então não é desta. Então ainda não é desta. Sabe, Paulo soube do próximo passo quando já estava a realizar a vontade de Deus. Paulo soube do próximo passo quando ele já tinha dado o seu em fé. Muitas vezes nós esperamos por dar em fé quando já vimos que estamos protegidos. É ou não é? Sabe o que é que isso quer dizer? Que não foi um passo em? Exatamente. Paulo, da mesma forma que os 3 amigos de Daniel e o próprio Daniel deram um passo em fé. E quando deram o passo em fé, ouviram e tiveram a testemunha de parte de Deus que eles iriam continuar a dar mais passos em frente. Em conclusão, eu quero-vos dizer o seguinte: mas Jesus, e é por causa dele que nós estamos aqui hoje. É por causa deste homem tremendo que nos ensinou a maior lição de todas. E mesmo dentro desta lição maior que ele nos deu, ele deu-nos o maior exemplo e ao mesmo tempo deu-nos a maior e a única redenção que nós podemos ter, o resgate da nossa alma, da nossa vida. Jesus sabia, ao contrário destes 3 amigos de Daniel, do próprio Paulo, Jesus sabia pormenorizadamente o que lhe iria acontecer quando ele fosse a Jerusalém. Leia comigo em Marcos 8, 31 a 32, que diz o seguinte. Nós temos aqui o texto, creio eu, atrás de nós, sim? Marcos 8, 31 a 32, que diz o seguinte: isto para mostrar que Jesus sabia pormenorizadamente o que lhe iria acontecer quando ele chegasse a Jerusalém. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto
e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Nós vemos isto. Paulo tinha tido este testemunho. Ele sabia o que contava. Paulo não tinha todos os pormenores do que lhe iria acontecer quando ele chegasse a uma cidade para pregar o Evangelho. Mas ele conhecia alguém que o tinha chamado para um propósito específico, num momento específico, para lugares específicos, com uma mensagem específica, com um resultado específico. E esse homem era Jesus. E esse homem tinha dado o maior exemplo de todos, porque ele sabia pormenorizadamente, antes de acontecer, o que iria acontecer. E Jesus começa a dizer isto claramente, com todos os pormenores. Não falhou em Marcos 9, 31, 32. Isto é tudo no seguimento até Jerusalém. Isto é no caminho de Jesus até Jerusalém. Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Aqui a contradição àquilo que Jesus já ia fazer e ia acontecer, eles já começaram a diminuir. Já não contrariavam Jesus como contrariaram no primeiro momento, que Paulo reprovou aquela ideia de Jesus. Agora aqui eles já tinham até receio de interrogar Jesus. Ele estava a determinar mais uma vez aquilo que iria acontecer. E mais uma vez aconteceu que Jesus, antes mesmo em Jerusalém, diz assim em Marcos 10, 32, 34, que diz: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam. Sabe porquê é que eles se admiravam? Porque eles tinham ouvido claramente e pormenorizadamente o que é que iria acontecer ao homem Jesus se ele fosse a caminho de Jerusalém. E aqui diz que Jesus ia à frente deles, todo determinado. E eles estavam admirados e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. E nós podemos ver aqui Paulo a lembrar estes momentos cada vez que era exortado e avisado. Cuidado, porque aquilo que vai acontecer a quem serve Jesus, a quem segue Jesus, a quem serve Jesus pela sua palavra, pode sofrer muito. Então a vontade de Deus pode incluir sofrimento. Mas aqueles que estão determinados a viver não pelo sofrimento, mas através do sofrimento, são homens e mulheres usados por Deus na edificação de outros à sua volta. Porque quando Jesus mostrou isto, eles iam seguindo Jesus, atónitos, tomados de apreensões. E eu imagino Paulo a dizer assim: eu não sou Jesus, claro que não é Jesus, mas eu quero servir Jesus. Então eu vou seguir em frente, mesmo em frente ao sofrimento, e aqueles que estão à minha volta vão ser tomados de apreensões, mas eles vão seguir-me. Por isso é que Paulo dizia com muita ousadia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E se há coisa que Paulo imitou Cristo, foi que mesmo não sabendo pormenorizadamente o que lhe ia acontecer, ele estava disposto a cumprir a vontade de Deus, mesmo que isso incluísse sofrimento. Em Hebreus 5, dos versos 7 a 9, e eu concluo desta forma, diz o seguinte: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe
obedecem. Eu quero chamar o grupo de louvor, venham para cima, nós vamos entrar numa outra parte do culto. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte: não temos todos o mesmo ministério. Podem suspirar. Não fiquem tomados agora pelo grupo de louvor estar a subir. Eu quero-vos dizer uma coisa muito necessária a ouvir depois desta pregação. Não temos todos o mesmo ministério. Podem suspirar. Não fomos todos chamados para o mesmo sofrimento. Não temos todos o mesmo ministério. Nem Deus se vai revelar em cada um da mesma forma e com a mesma intensidade. Podem respirar mais uma vez. No entanto, temos de estar todos preparados para nos motivarmos a passar por provas que sejam de correção, por provas que sejam de instrução, porque aquilo que elas querem fazer é porque são para redenção de quem tem a sua fé colocada em Cristo. E se há algum Paulo entre nós que esteja a sofrer, ou alguém que esteja a sofrer pela vontade de Deus e esteja no meio do sofrimento, que todos nós os outros amigos possamos concluir com ele, como nós vimos nesta pregação, nesta instrução dada pelas Escrituras, que esse Paulo, essa pessoa que esteja em sofrimento no nosso meio, possa ouvir connosco em uníssono: faça-se a vontade do Senhor. Porque esta é a palavra que nós acabamos de ler. Paulo disse-lhes aquilo que era necessário, mas aquilo que ele estava disposto. E todos eles concluíram com o seguinte: não conseguimos entender, nem compreender, nem ter respostas para isto. Contudo, entendemos que é da vontade do Senhor. Então a oração deles todos juntos foi: faça-se a vontade do Senhor. Não há conselho melhor que este. Não há oração mais eficaz do que esta. Faça-se a vontade do Senhor. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa da determinação do nosso próprio Jesus. E digo ao nosso, não por apropriação própria, mas por adoção do próprio Jesus pela nossa vida. Nós estamos aqui por causa da determinação de Jesus, que mesmo tendo o sofrimento à sua frente, Ele não colocou os olhos naquele sofrimento e nas tribulações, mas Ele estava a colocar os olhos na eternidade e naquilo que Ele alcançava para nós que estamos aqui hoje. E por isso nós hoje estamos aqui também a comemorar, a celebrar, a lembrar a sua morte, mas tal e qual como Ele disse, pormenorizadamente, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E nós vamos comemorar a sua morte de uma forma alegre. Porque Ele não está morto, mas Ele vive. E porque Ele vive, eu tenho toda a minha confiança nele. E quero depositar a minha confiança nele. O meu amanhã é nele. E é para Ele e por causa dele.